Olá, meus amigos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família de uma maneira rica e abundante. Que Deus abençoe o projeto das suas mãos. Esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, tenho o privilégio de fazer parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. No estado do Rio de Janeiro, trabalhamos ao lado do pastor Michael Marques e atualmente estamos aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um local onde o sobrenatural acontece, onde vidas são transformadas, vidas são abençoadas, famílias sendo reconstruídas de uma maneira gloriosa. E o próximo testemunho que eu quero estar, vendo, enxergando aqui na nossa igreja é o seu. Você que está aí sofrendo, você que está aí sem saber o que fazer, sem rumo, sem saída, ei, não se entregue, não desista. Você, meu amigo, que está aí pensando em dar cabo da própria vida, madrugada inteira acordada, você que passou a madrugada chorando que o marido saiu de casa. Você que essa semana recebeu uma notícia devastadora. Ei, levanta a sua cabeça. Respeito a sua dor. Imagino o tamanho do seu sofrimento. Mas eu quero falar para você que o Senhor Jesus pode dar fim. O Senhor Jesus pode dar fim a essa dor. Certa vez, Jesus, uma senhora viúva, tinha sepultado o marido. Agora o filho morreu. E ela estava indo sepultar o filho também. Só que o Senhor Jesus se encontrou com ela naquele intervalo e ela chorando, achando que não tinha jeito. Jesus ressuscitou o filho dela. Ele falou: ei, para de chorar, para de chorar. Jesus botou a mão no caixão, mandou o menino se levantar, o menino se levantou. Ele entregou para aquela mãe o filho vivo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei que Jesus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Você está sofrendo com a sua família? Nos procure aqui na Igreja da Graça. Nós temos uma reunião toda quarta-feira voltada especialmente pela família. Uma reunião voltada especialmente pela reconstrução e salvação da família. Nos procure. Vem estar conosco, quarta-feira é 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde também, às 7 horas da noite, aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. E assim como Deus tem feito na vida de muitas pessoas, quer fazer na sua. Eu queria que você acompanhasse comigo agora o testemunho da Samanta. Olha que situação delicada a Samanta enfrentou ali nos anos 2018. Ela começou a sofrer com uma dor de dente, achando que seria uma situação meio tranquila e tal, foi ao médico, passou, mas depois quando ela engravidou, olha só, na realização de um sonho, a dor fica intensa novamente, a dor volta de uma maneira intensa. Samanta procura o especialista novamente e sabe o que aconteceu? Ela descobriu que tinha um tumor na boca. Sabe o que aconteceu? Em meio à sua gravidez, não era só uma dor de dente não. Ela estava enfrentando um tumor na boca. Olha que situação delicada. Acompanhe, para não ficar só nas minhas palavras, acompanhe as palavras da Samanta e eu já volto com todos vocês. Em 2017, Samanta sentiu fortes dores de dente e foi ao dentista investigar o que estava acontecendo. Cheguei lá, eles fizeram um raio-x pequeno e mandaram eu fazer uma panorâmica. Eu fui fazer essa panorâmica 1 ano depois, porque eu achei que era o siso. Eu disse, é o siso, depois eu tiro, depois eu faço. E daí, quando eu engravidei, começou a aumentar as dores e eu fui no médico de novo. Daí, quando eu fiz o exame, o tumor estava ali, estava comendo já o osso. Descobrimos que ela estava com esse mieloblastoma. É um tumor que ele começa no dente ciso e ele muta e vai comendo a face inteira. O amiloblastoma é um tumor odontogênico expansivo-agressivo, capaz de perfurar a cortical óssea e invadir tecidos moles, afetando principalmente a mandíbula. O único tratamento é a cirurgia. E eu não tinha o que fazer, porque eu não podia fazer cirurgia nenhuma estando grávida. E daí, quando eu recebi essa notícia, eu fui pro meu quarto orar. E ali Deus me mostrou aquela palavra que estava escrita. E disse que dos ossos secos que houve um movimento. E neles cresceram músculos, cresceram nervos, cresceram tendões e criaram pele. Comecei a orar. De volta estamos, que situação, hein? Você acompanhou aí os detalhes do testemunho da Samanta? É só o começo. Não vai ficar por isso não, hein? Você sabe que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos.
Você pode estar numa situação muito difícil. Você pode estar, como diz aí fora, um beco sem saída. Mas quando você usa a sua fé, ela acende uma luz no final do túnel. Quando você usa a sua fé, você dá ouvidos à palavra de Deus. Sabe, as notícias desanimadoras não surtem mais efeito. A Samanta venceu. Você vai acompanhar daqui a pouco mais uma parte do testemunho dela e você vai ver, a Samanta venceu. Foi difícil, sabe, o que achava que era só uma dor de dente, daqui a pouco descobre que é um caso tão grave e justamente no período da realização de um sonho. Justamente no período da realização de um sonho. Eu queria que você acompanhasse comigo agora uma matéria jornalística. O Instituto Geográfico e Estatística, eles fizeram uma pesquisa e, salvo engano, são 133 mil óbitos de 97 a 2023, só por conta dessa doença que a Samanta enfrentou. Vamos acompanhar essa pesquisa e eu já volto com todos vocês. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 1997 e 2023, foram registrados mais de 133 mil óbitos devido ao câncer de boca. No ano de 2019, a atriz Heloísa Périssé foi diagnosticada com câncer nas glândulas salivares. Após anos tratando da doença, foi curada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, alguns fatores aumentam o risco de desenvolver a doença, como tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade e infecção pelo papilomavírus humano. Os principais sintomas desse tumor são feridas na cavidade oral que não cicatrizam por mais de 15 dias, nódulos nos lábios, rouquidão persistente, dificuldade para mastigar e perda de peso. Graças a Deus, de volta estamos. Olha, para não ficar apenas nas minhas palavras, para você ver com mais embasamento a situação que a Samanta enfrentou, eu queria que você acompanhasse também agora as palavras de um especialista. Vamos ao Doutor Responde. Ouça com bastante atenção. Com muito detalhe, ele vai explicar a gravidade do que a Samanta enfrentou. Vamos acompanhar e eu já volto com todos vocês. O câncer de boca, a gente pode dividir ele em duas partes, vamos dizer assim, dois grandes grupos. Parte de câncer de boca que acomete mais a parte de tecido mole e a parte mais agressiva, que é quando acomete a parte de tecido ósseo, né? E aí ele é conhecido como carcinoma de ameloblástico. Quando pega a parte óssea é um pouco mais complexo. É um câncer que acaba trazendo dor ao paciente, é um tratamento mais complexo, mais difícil de ser feito, mas ele é basicamente dividido nessas duas partes, tecido mole e duro. Quando se trata da parte de tecido mole, ele não vem com muitos sintomas, ele vem com alguns sinais. E esses sinais eles acabam sendo detectados num exame periódico de rotina que qualquer paciente precisa fazer de acompanhamento odontológico. São manchas na boca, são às vezes como se fosse uma ferida que não cura há muito tempo. Então isso tudo são sinais que precisam ser observados tanto pelo cliente quanto pela parte do profissional. Bom, tratamento do câncer na boca, em grande maioria, são todos tratamentos cirúrgicos. Porém, a depender da gravidade do câncer, às vezes precisa também fazer, antes do tratamento cirúrgico, um tratamento quimioterápico e também um tratamento com radioterapia. Mas é basicamente um tratamento, na grande maioria das vezes, cirúrgico, para retirada do tumor com uma margem de segurança. Assim como qualquer outro tipo de câncer, uma vez que não é tratado ou qualquer outro tipo de doença que não seja tratada, ela pode sim levar o paciente ao óbito. De volta estamos, você acompanhou aí, primeiro uma pesquisa jornalística e depois embasando as palavras da Samanta e o que o Instituto falou, as palavras de um especialista. Mas para não ficar apenas nas palavras dele, e você vê o contraste, o homem pode falar que não tem jeito, a situação pode mostrar que é grave, que não tem saída, mas a fé fala para você, você pode tudo, levanta a cabeça. A fé diz assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu queria que você acompanhasse mais uma parte do testemunho da Samanta e eu já volto com todos vocês.
Depois começou a regenerar um pouco de osso e o médico disse, não, agora tu tá liberada. Mas não tiraram todo o tumor. Só que pelo médico eu tava liberada, eu podia seguir a vida normal e foi o que aconteceu. Mas em março de 2024, Samantha sentiu novamente dores na face e foi para o médico. Após exames, descobriu que ainda estava com o tumor e que a mandíbula dela tinha grande risco de fratura. Chegando lá no UPA, eles se apavoraram. Não tinha osso. Ela estava numa casquinha de ovo, assim. Ele disse, ó, mãe, o único tratamento que tem é cirurgia. É 90% de chance de chegar lá e ela ter que botar a mandíbula de titânio. Eu acredito que Deus vai cuidar de mim. Porque eu dizia, eu não vou pôr titânio. Fui buscar na fé, né, orando a Deus. E daí fomos buscar a direção de o que fazer. A cirurgia foi marcada para agosto de 2024 e Samantha tinha que aguardar tendo vários cuidados. Para anestesiar a dor, era só remédios fortíssimos que passavam. Ele me proibiu de abrir a boca para conversar, eu não podia abrir a boca de sono. Eu tenho o costume de dormir assim. Ele disse, tu não pode. Eu sou vendedora, então eu falo muito. Eu continuei trabalhando e eu ficava, não vai quebrar, nenhum osso do meu corpo se quebrará. E Deus me deu a palavra que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estava comigo. Graças a Deus, de volta estamos. Acompanhou as palavras da Samantha. Que situação, hein? Você acompanhou, mas não vai ficar por isso não, hein? Olha só o que diz a palavra de Deus. E eu queria que você entendesse, minha amiga. O segredo da mudança da vida da Samantha, o segredo do sucesso, você vai ver a última parte do testemunho dela, o segredo está aqui, ó. E isso aqui está disponível para você. Da mesma maneira que mudou a situação da Samantha, reverteu o quadro, e você vai ouvir daqui a pouco a última parte do testemunho dela, glorificando a Deus, isso aqui pode também acontecer na sua vida, independente do que você vem enfrentando. O salmista diz assim, ó, Salmos capítulo 91, você já deve ter lido várias vezes, mas eu quero que você leia comigo apenas um versículo. Olha só o que diz aqui, ó, o versículo 7. 1000 cairão ao teu lado. Você viu a matéria jornalística. Quase 133 mil pessoas vieram a óbito de 97 a 2023, salvo engano. Você viu? Você viu? 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A Samantha, se não fosse a fé, poderia fazer parte da estatística. A Samantha, se não fosse a fé, poderia apenas agora ser mais um óbito na estatística. E com muito respeito aos familiares que perderam um ente querido. Mas só que ela decidiu usar a fé. A fé fez 1000 cair ao lado, 10 mil à direita, mas ela está aqui para testemunhar o poder de Deus. Falando sobre isso, acompanhe comigo a última parte do testemunho da Samantha e eu já volto com todos vocês, ainda te fazendo um convite para esse próximo domingo. Vamos acompanhar e já voltamos. Daí chegou o dia da cirurgia, o médico chegou, conversou comigo, ele disse, olha, tu sabe que a gente está entrando nessa cirurgia, a gente não sabe o que a gente pode encontrar ali, porque o exame mostra uma coisa, a gente só descobre quando abre. Pode ser que eu frature tua mandíbula na hora que eu estiver fazendo a cirurgia, porque o osso é muito fino, a gente esteja que cortar teu rosto por fora. Ele disse assim, ó, tua boca vai ficar dormente pro resto da tua vida. O teu lábio embaixo e a tua língua tu não vai sentir. Em nenhum momento aquilo me abalou, porque eu tava acreditando muito naquela palavra que Deus me deu. Eu botei a mão na face dela, com muita fé e determinei. Não vai quebrar. Eu acordei da cirurgia, ele olhou pra mim e ele disse, foi um sucesso. A tua mandíbula não fraturou, a gente conseguiu tirar todo o tumor e quando eu vi que não tinha fraturado minha mandíbula, não tinha cortado nada do meu rosto pro lado de fora, foi o momento mais feliz pra mim. Daí ele chamou meu pai e ele falou pro pai, ele disse, olha, é um milagre. Quando eu fiz a cirurgia, eu não achei o nervo da língua dela. Não era pra ela sentir a língua, o tumor comeu o nervo da língua dela. O médico falou, começou a crescer nervo, começou a crescer osso, começou a crescer tendões. E disse, olha, eu não sei explicar, mas tu se recuperou muito bem. E é Deus, porque se não fosse Ele... E Deus fez tudo extraordinário. A gente só tem a agradecer a Deus. E agora ela está curada para honra e glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus, de volta estamos. Você prestou atenção num detalhe. A mãe dela lutou por ela. Sei que a mãe vem lutar pelo seu filho, a esposa vem lutar pelo seu marido. A mãe dela, quando parecia não ter jeito, a mãe dela lutou por ela e hoje ela está aqui,
testemunhando o poder e a grandeza de Deus. Se você tomar essa posição, não tenha dúvida, o próximo testemunho é o seio da sua família. E falando sobre testemunho, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu tenho aqui nos estúdios um copo com água. Pegue nas suas mãos o seu. Meu Deus, eu venho diante da tua presença, movido pela fé. E comigo vem centenas e milhares de pessoas. Alguns numa situação muito difícil. Mas eu quero que o Senhor visite essa pessoa. Para tanto, consagre esta água. Seja ela um santo remédio para o corpo e para a alma daquele que crê. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Beba da sua água, minha amiga, meu amigo. Graças a Deus. Levanta a sua cabeça, hein? Eu aguardo por você aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. De segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Mas nesse próximo domingo, 8, 10, 15, 18 horas, estaremos fazendo o Domingo da Intervenção Divina, tá bom? Chegamos aos momentos finais da nossa participação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até a nossa próxima participação. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua casa. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua família. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. O que foi morte, agora é vida. O que estava vazio, agora está cheio. O choro da dor virou alegria. O que era impossível se tornou possível. Só me resta crer. Um novo tempo eu vou viver. Já posso ver acontecer uma nova história. Deus vai fazer, e quem olhar vai ver o agir de Deus. Um novo tempo vou viver. Quem quer viver esse novo tempo? Você está disposto a viver esse novo tempo? Deus está trazendo um novo tempo sobre a tua vida. Levanta a sua mão para o céu. E dá pra sentir